O que pode um corpo que dança? Antes de começar a ler meu texto, eu gostaria de dizer que não foi uma fala combinada, mas meu texto também é um fragmento. E o meu principal interlocutor ao escrever esse texto é Gonçalo Tavares. E ele fala que o fragmento é uma máquina de produzir inícios. Uma máquina da linguagem, das formas de utilizar a linguagem, que produz começos. Então, quando me perguntam o que pode um corpo que dança, eu continuo pensando sobre isso, ao tentar problematizar ou propor uma relação entre linguagem e experiência, como grafia, movimento e afeto. Então, sem linguagem, a experiência seria algo impartilhável, puramente individual, fora do mundo, diz Gonçalo Tavares. Ao pensar numa condição inseparável entre linguagem e experiência, ele nos alerta para um certo tipo de perigo que podemos incorrer, que seria o de lidar com uma espécie de correspondência direta entre ambas. Seria um equívoco, por exemplo, pensar que palavras raras são a garantia de uma experiência rara, ou como se uma vida entediante não pudesse produzir pensamento excitante. Mas o que substantiva isso que estou chamando de experiência? Se para La Roça a experiência é algo que nos acontece, para Savater, lido por Tavares, a experiência é a capacidade de recusar e escolher que vai se forjando em cada um, apesar das rotinas impostas. No fim das contas, Tavares conclui que experiência é a capacidade que temos para dizer sim ou não. E poderíamos completar, portanto, que experiência é a capacidade de dizer sim ou não em face daquilo que nos acontece. E o que nos acontece não é qualquer coisa, senão uma excitação fisiológica do comum. Nos termos de Nietzsche, por exemplo, quando ele escreve Para Além do Bem e do Mal. É por isso que sempre falamos a partir daquilo que nos afeta e a partir daquilo que nos é afeto. E eu não poderia falar desse tema, nessa mesa de abertura, linguagem da experiência, experiência da linguagem, de outro modo, senão a partir daquilo que tem configurado em mim uma efetiva excitação, a dança. Quando Tavares diz que experimentar palavras, experimentar frases, é como experimentar correr a uma determinada velocidade, é como experimentar saltar, quando ele diz que falar e escrever são atos físicos e que a linguagem é uma experiência física, então finalmente eu posso dizer que fui tirado para dançar. Nessa dança, Tavares me ensinou que a palavra tem peso e contrapeso, ritmo e musicalidade. Sim, eu fui seduzido por ele. Por isso aprendi, por assim dizer, que a palavra é um corpo em movimento. Então essa é a experiência que me interessa. Aquela que toma a palavra como um corpo que dança, que faz dançar. Palavra como experiência física, como experiência no mundo, mundo do outro, mundo do contato, mundo da cena, do frame, da matéria sonora, da musicalidade. Cada língua pode ser entendida como sendo determinada por um ritmo corporal, uma inteligência física. O som também faz pensar, promove associações, ligações, diz Tavares. E ele explica que, na teoria dos passos de Balzac, a imaginação, a energia criativa, ou seja, algo da ordem do interno, necessita ocupar espaço, necessita se exteriorizar. O passo em Balzac é a expressão dos movimentos corpóreos. É onde se encontra a expressão de todas as qualidades e funções humanas. Mas existe uma diferença entre dançar e executar passos. São dois tipos de movimentos. E movimento, que é para Balzac, é a ação mais pura do ser humano. É um pensamento que age. Então, a minha capacidade de decidir, ou seja, a minha experiência, minha capacidade de lidar com aquilo que me acontece, encontra abraço no movimento enquanto afeto, que seria aquele que escapa da linguagem comum e, portanto, do lugar comum da experiência. E promove, por sua vez, a ligação como força, como encontro, como sensação. Os afetos não são sensações paradas. São sensações que se movem, aliás, são movimentos que sentem. Movimentos, isto é, alterações corporais, modificações do corpo no espaço.
É importante dizer o quanto essas alterações passam longe de serem apenas formalizações, normatizações. Elas estão mais para uma grafia de mundo que é pura matéria sonora, para uma grafia de mundo que é corpo saturante, nas palavras de Deleuze e Guattari. O corpo que apenas executa passos é um corpo triste, né, no sentido deleuziano. Explicando, no corpo há duas formas de ligação: aquela que diminui a capacidade de agir e aquela que resulta em alegria, ou seja, que aumenta a nossa capacidade de agir. Por isso não me interessa pensar num corpo como anatomia, por exemplo, mas sim pensar no sentido em que pergunta Spinoza, amplamente discutida por Deleuze e Guattari, que eu coloco como título do texto que eu estou compartilhando com vocês, que é o que pode um corpo, e aí eu coloco a questão: o que pode um corpo que dança. Os corpos não se definem pelo seu gênero ou pela sua espécie, pelos seus órgãos ou pelas suas funções, mas por aquilo que podem, pelos afetos de que são capazes, tanto em paixão quanto em ação, diz Tavares. Um corpo que dança é, portanto, capaz, em paixão e em ação, de promover encontros criativos. Vide, por exemplo, o método de Pina Bausch. Encontro sempre pressupõe pelo menos duas partes. Não há encontros no isolamento, diz Tavares. Então, o que estamos tentando fazer encontrar nesses termos, seria linguagem e experiência. Como um corpo que dança, esse encontro nos coloca a seguinte questão: o que fazer com os afetos de que somos capazes? Fulgante, o filósofo, ao falar sobre o corpo sem órgãos num festival de dança contemporânea que aconteceu em São Paulo em 2011, nos ajuda a compreender essa capacidade de decidir, ou seja, experiência. E para ele, essa capacidade de decidir passa por um aqui e por um agora. Agora, porque a nossa realidade, em suas palavras, perde energia na medida em que o tempo passa. Na medida em que o tempo se move em nós nos tornamos mais decadentes, mais impotentes, mais pesados. Como ele estava num evento de dança, na medida que o tempo passa, nós perdemos o dançarino que há em nós. Aqui porque só dança quem tem pista, quem tem superfície. E ele qualifica isso dizendo: só dança quem desliza, quem está em movimento, quem está em devir, quem está em fluxo, quem está em acontecimento. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que é de uma coreografia feita a partir da música Sleep, interpretada por Philip e Reni. Sleep, que quer dizer, dentre outras coisas, deslizar e escorregar. Watching you
Então, aqui e agora são um frame match perfeito para pensarmos na seguinte questão. O uso que fazemos com aquilo que nos acontece pode ser um peso ou uma impulsão. Pode ser um peso ou uma fonte de criação. Aqui se decide se investimos no poder ou na potência. Se investimos no eu, corpo organizado, ou na diferença, no pensamento que cria, ou no corpo, que é um corpo em intensidade. Então, se preferimos, é no aqui e no agora que decidimos se queremos ou não bailar, se queremos ou não nas nossas grafias, nos nossos gestos, realizar movimentos intensivos, imaginativos, desadestrados. Só poderemos responder isso quando conseguirmos responder a outra questão fundamental. No aqui e no agora implica em pensar onde o nosso desejo está. Então eu incorporo essa questão no seio da geografia que me proponho a fazer e penso: e se passarmos a entender a geografia como corpo? Corpo como acontecimento, como algo da ordem do indiscernível dado no cruzamento linguagem-experiência. Corpo que baila, geografias do imprevisível e do criativo. Então, para finalizar, a provocação que Fungante faz, nesses mesmos termos, eu trago para esse mesmo seio da geografia e me questiono no aqui e no agora, o que aconteceria se nós decidirmos investir numa geografia como corpo organizado ou apenas numa geografia que é também corpo de intensidades. Obrigado. Então eu vou convidar então a mesa, a professora Valéria, que vai fazer a mediação da mesa seguinte, e aí você chama depois as pessoas.